A passagem de hoje é Gênesis 4, versículos 3 a 7. Vamos ler juntos. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Amém. Hoje é a 4ª sessão do nosso retiro espiritual, e vamos compartilhar da graça sob o título Objeto. Na verdade, ao preparar este retiro, não decidi por este tema pensando que deveria seguir essa direção. Como tenho um perfil que se assemelha a um palestrante, e sou ex-professor, eu tentei ao máximo evitar temas como este. No entanto, enquanto orava pelo retiro, Deus me deu uma forte inspiração sobre este tema, relacionado à adoração. Na verdade, a única coisa que eu tinha pensado de antemão era o tema de ontem. Comparativo, superlativo. Conforme Deus me guiou até aqui, o sentimento que tenho é: Deus, era sobre isso que o Senhor queria falar. Na posição de quem prega, sou eu quem está recebendo a graça ao transmitir esta mensagem. Quando decidi o tema deste retiro pela primeira vez e perguntei: Deus, como o Senhor vai me guiar? Tudo parecia nebuloso e pouco claro, mas meu coração era simplesmente o de obedecer e seguir. No entanto, enquanto Deus me usava para pregar do 1º ao 4º dia, Ele me deu a certeza de que, era isso que o Senhor queria dizer. O que é transmitido não são os pensamentos ou o coração do pregador, mas os pensamentos e o coração de Deus, através do pregador. Por isso, é importante que aquele que prega a palavra de Deus sempre se preocupe em como transmitir os pensamentos de Deus, sem adicionar ou subtrair nada, oferecendo a si mesmo em pureza. Nesse sentido, tenho o desejo de escrever um novo método ou teoria de pregação. Mas hoje, através desta mensagem, gostaria de compartilhar a graça que nos é dada neste dia sob o título incomum para pastores de Objeto. Esta é uma história que conhecemos bem. Depois que Adão e Eva foram expulsos do Éden, eles tiveram 2 filhos. O nome do primeiro filho era Caim e o do segundo, Abel. Eles tiveram profissões diferentes e adoraram a Deus com o que cultivaram e criaram. Por algum motivo que não conhecemos bem, aconteceu que Deus aceitou a adoração de um e não aceitou a do outro. Ao meditarmos na história de hoje, ficamos um pouco chocados. Porque, ao ler a passagem de hoje, surge a dúvida de como Deus pode aceitar a adoração de alguns e não a de outros. Embora nos reunamos em um só lugar para adorar, o fato de que a adoração de alguns pode ser aceita e a de outros não, pode ser um grande choque para nós. Com a pergunta: será que Deus aceita a adoração de alguns e não a de outros? E com a questão óbvia, mas não bem resolvida, de por que ele aceitou o sacrifício de Abel e não o de Caim, vamos entrar no texto de hoje. Primeiramente, podemos supor o seguinte: vocês já devem ter ouvido em vários sermões que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não o de Caim porque o sacrifício de animais é superior ao sacrifício de plantas. A posição a favor disso se baseia no fato de que, na lei, o sacrifício com derramamento de sangue é claramente preferido. Em Hebreus 9:22, que interpreta essa lei, está escrito assim. Vamos ler juntos. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Amém. Como está escrito, não apenas a lei, mas até mesmo o Novo Testamento, no livro de Hebreus, afirma categoricamente que sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. No entanto, não é fácil concordar com essa posição.
Porque na época em que Caim e Abel viveram, a lei ainda não havia sido dada. A lei só é dada por Deus em Êxodo 19:20. Então julgar algo pela lei em Gênesis 4 seria como fazer alguém jogar uma partida antes de explicar as regras. Deus ainda não havia ensinado a adorar desta ou daquela maneira. Além disso, dentro da própria lei, já existe um método de sacrifício com grãos. Em Levítico 2, o método chamado minchá, ou oferta de manjares, é exatamente isso. Vamos ler juntos Levítico 2, versículos 14 e 15. E se ofereceres ao Senhor oferta de manjares das primícias, oferecerás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias. E sobre ela deitarás azeite, e porás sobre ela incenso. Oferta é de manjares. Amém. A palavra para oferta de manjares é minchá, em hebraico. Surpreendentemente, essa palavra minchá aparece no texto de hoje. Em Gênesis 4, 3, na cena em que Caim oferece seu sacrifício, encontramos essa mesma palavra. Vamos ler juntos. Gênesis 4, 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Amém. Quando diz, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, a palavra para oferta é minchá, que na lei é traduzida como oferta de manjares. Portanto, não é fácil julgar que ele adorou de uma maneira contrária à lei ou menos importante. Embora o sacrifício de animais pareça superior, é um pouco forçado dizer que é necessariamente melhor que o sacrifício de plantas. Então, vamos para a segunda suposição. É a ideia de que havia uma diferença na qualidade da oferta. De fato, parece haver uma pista disso no texto de hoje. No versículo que acabamos de ler, Gênesis 4:3, a oferta de Caim. A Bíblia registra: E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. É comum, sem nada de especial. Os estudiosos presumem que essa normalidade pode ter sido o problema. A visão é que Deus não aceitou porque ele simplesmente trouxe uma parte dos frutos da terra, porque a oferta que ele trouxe era muito comum. Essa suposição se torna mais clara quando olhamos para a oferta de Abel. Vamos ler juntos a primeira parte de Gênesis 4, 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Amém. Enquanto Caim simplesmente trouxe uma parte comum dos frutos da terra como oferta, a oferta de Abel recebe um significado muito especial: primogênitos e sua gordura. Ou seja, ele ofereceu a Deus uma oferta com um significado especial de ser o primeiro. Por isso, supõe-se que talvez Deus tenha aceitado o sacrifício de Abel e não o de Caim. No entanto, embora essa suposição seja bastante plausível e tenha base para ser inferida do texto, surge a dúvida se podemos dizer tão facilmente que a oferta de Caim tinha uma falha a ponto de não ser aceita. Precisamos refletir se o fato de Caim ter oferecido simplesmente dos frutos da terra necessariamente significa que era uma oferta defeituosa. Até aqui, a primeira e a segunda suposição se concentraram na oferta, se a oferta era um animal ou não, ou se tinha um significado especial como o primogênito. Agora, a partir da terceira suposição, as coisas podem mudar um pouco. A diferença entre Abel e Caim era uma diferença de fé. Na verdade, essa interpretação não vem do texto de Gênesis, mas do livro de Hebreus, que interpreta Gênesis. Vamos ler juntos Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Amém. O autor de Hebreus aponta a fé como a razão pela qual Abel ofereceu um sacrifício melhor que o de Caim. Porque Abel se aproximou de Deus com fé, Deus aceitou seu sacrifício. Embora esta seja uma interpretação bíblica,
nos leva a questionar se não podemos encontrar evidências disso também no texto de hoje. Vamos voltar ao texto de hoje mais uma vez. E, focando no tema desta mensagem, o objeto, vamos examinar novamente o que Deus aceitou. Gênesis 4, versículos 4 a 5. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Amém. Nestes versículos 4 e 5, podemos ver o objeto, ou seja, o que Deus aceitou e o que ele não aceitou. Na adoração, este objeto é extremamente importante. A gramática usa o ou a, mas o texto de hoje usa uma construção específica. Na pergunta sobre o que Deus aceitou, ao ler a segunda parte do versículo 4, vemos que Deus não aceitou apenas a oferta dele. Há uma palavra adicional na frente. A Bíblia registra claramente que Deus não aceitou apenas a oferta de Abel, mas Abel e para a sua oferta. E na primeira parte do versículo 5, está claramente registrado que ele não rejeitou apenas a oferta de Caim, mas Caim e para a sua oferta. O objeto que conhecemos é um pouco diferente do objeto registrado na Bíblia. Até agora, ao meditar nesta passagem, pensávamos que ele havia aceitado a sua oferta. Mas o texto de hoje registra claramente um Deus que também aceita a pessoa que oferece a oferta. Deus não aceita apenas a oferta. A mensagem que o objeto do texto de hoje nos transmite é que Deus não aceita apenas a oferta objetiva, seja uma doação monetária, bens materiais, cânticos, louvores, esforço ou trabalho. Deus também aceita a pessoa que ofereceu a oferta. Para ser mais enfático, Deus aceita a pessoa que ofereceu a oferta. Através da doação, nós nos oferecemos. Através do louvor, nós nos oferecemos. Através do serviço, nós nos oferecemos. Não estamos oferecendo apenas uma parte objetiva do nosso tempo ou dos nossos bens, mas o que oferecemos a Deus somos nós mesmos. Nesta história em que algumas adorações são aceitas e outras não, descobrimos claramente o que devemos oferecer a Deus e o que Deus recebe. Ontem, nesta mesma hora, examinamos por que a adoração foi comparada. Vimos a trágica história em que a adoração se tornou objeto de comparação, com a frase, obedecer é melhor do que sacrificar. Por que a adoração foi comparada? Porque era uma adoração sem o adorador. Porque as pessoas tentavam apenas oferecer algo, mas não conseguiam colocar a si mesmas nessa oferta. Deus fez da adoração um objeto de comparação, criando uma triste história. Como na pergunta de ontem, se existe uma boa adoração ou um bom adorador, eu disse que não se trata de uma boa adoração, mas de um bom adorador. O que Deus vê não é a adoração, mas o adorador. Deus não deseja simplesmente uma adoração com bom som e boa atmosfera. Se fosse assim, uma apresentação da Filarmônica de Berlim ou de uma orquestra com pessoas especiais projetando vídeos seria uma adoração melhor. Mas não é assim. Deus se alegra e recebe com prazer o louvor, a oração e a adoração oferecidos pelas pequenas crianças do ministério infantil. Mesmo que a afinação não esteja perfeita, Deus se alegra em receber o louvor que oferecemos de todo o coração, pois Ele não recebe a adoração em si, mas a pessoa que adora e o seu coração. Portanto, no texto de hoje, a questão de qual adoração Deus aceitou não está relacionada à oferta em si, mas à pessoa que a ofereceu. Deus recebe a pessoa que oferece a oferta. Creio que Ele nos recebe, a nós que adoramos. Lendo os profetas sob essa perspectiva, eles parecem diferentes. Em Isaías 1, versículos 12 e 13, fala-se sobre ofertas vãs. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene.
Amém. Isaías começa sua profecia transmitindo as palavras de Deus. Não venham a mim. Embora a adoração no templo seja tão importante, ele transmite o coração de Deus dizendo que preferiria que eles não viessem, porque eles apenas pisam em seus átrios. Pessoas cujo corpo está no templo, mas o coração está em outro lugar. As ofertas de pessoas cujo coração não está diante de Deus são ofertas vãs, e tal adoração é uma adoração vã, uma adoração vazia e sem valor. O mesmo Deus que não aceitou a adoração de Caim e aceitou a de Abel, aparece de forma idêntica em Isaías 1, assim como em Gênesis 4. O mesmo acontece em Malaquias. Vamos ler juntos Malaquias 1:10. Quem há também entre vós que feche as portas, e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Amém. O Senhor que construiu aquele templo e se alegrou, agora diz que ele não lhe traz mais alegria. Ele diz que gostaria que alguém entre eles fechasse as portas do templo para que ninguém mais viesse a ele. O que deu errado foi o objeto, o que eles estavam oferecendo a Deus. Em Malaquias 1:10, ele diz claramente: Eu não tenho prazer em vós. E porque ele não tem prazer neles, ele também diz: Nem aceitarei da vossa mão a oblação. O mesmo Deus que não aceitou o sacrifício de Caim, nós o vemos em Malaquias. Deus pode agir da mesma forma neste exato momento. Por que ele diz que não aceitará as ofertas que vocês trazem? Porque ele não tem prazer em vocês. Se Deus não tem prazer nas pessoas, ele também não aceita as ofertas que elas trazem. O objeto aqui é importante. O que Deus não aceita, o que não lhe agrada, não é a oferta em si, mas a pessoa que a ofereceu. Que possamos refletir sobre nosso lugar de adoração com esta pergunta: Deus nos aceitará ou não? O que Deus recebe? O que estamos oferecendo a Deus? Não estamos tentando ganhar o favor de Deus apenas com ofertas objetivas, das quais nós mesmos estamos ausentes? Tal oferta não é uma oferta, mas um suborno. Pode ser uma oferta errada, sem coração ou com um coração mau como pano de fundo. Que este seja um tempo para refletirmos sobre o que temos oferecido a Deus. No entanto, na Bíblia, há um lugar onde a oferta e eu nos tornamos um. É Romanos 12:1, que vimos no segundo dia do retiro. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém. De Gênesis até agora, Deus nunca separou a oferta da pessoa que a oferece. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo exorta os santos, dizendo que seus corpos devem ser a oferta, que devem oferecer seus corpos a Deus, identificando o corpo com a oferta. Esta é a adoração espiritual. A adoração espiritual é oferecer a si mesmo, é oferecer a minha vida. Que todos os nossos santos se tornem aqueles que vivem oferecendo a si mesmos como oferta. Em nome do Senhor, eu os abençoo. Vamos louvar juntos. Meditando na letra de Sou um adorador, vamos louvar com a confissão: Não separarei a oferta de mim mesmo, eu serei a oferta. Sou um adorador que adora a Deus. Onde quer que eu esteja, eu adoro a Deus. Minha alma anseia pela graça santa. Meu coração busca o Deus perfeito. Aqui mesmo, neste momento, eu adoro a Deus. Sou um adorador que adora a Deus. Onde quer que eu esteja, eu adoro a Deus. Minha alma anseia pela graça santa. Meu coração busca o Deus perfeito. Aqui mesmo, neste momento, eu adoro a Deus. Deus, quero ser um adorador. Não apenas alguém que oferece uma oferta, mas viverei uma vida que se oferece a si mesma. Assim como Abel, um sacrifício que me oferece, não um sacrifício repugnante como os que os profetas apontaram, mas um sacrifício que oferece a mim mesmo, minha vida, meu coração e tudo o que sou. Peçamos para que nos tornemos pessoas que avançam para uma adoração espiritual,
Clamemos em voz alta o nome do Senhor e oremos. Senhor, obrigado. Obrigado por nos permitir refletir sobre o que estamos oferecendo. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Não era apenas a oferta, mas a pessoa que a oferecia. Como está a nossa adoração agora? Obrigado por nos fazer perceber nesta manhã o coração de Deus, que foca na pessoa que adora. Que nos tornemos adoradores que vivem oferecendo não apenas ofertas, tempo e esforço, mas a nós mesmos. Que toda adoração que oferecemos com nossas vidas se torne uma adoração espiritual, oferecendo nossos corpos como sacrifício vivo e santo. Nesta manhã em que retornamos à adoração, que ao examinarmos o que estamos oferecendo, nossa adoração seja restaurada e os altares quebrados sejam reconstruídos. Que possamos refletir se não estamos hesitando diante disso, e que o Senhor nos guie para que todos nós possamos nos decidir a viver uma vida de adorador, oferecendo nosso corpo e alma completamente a Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que habita em nós e que se entregou completamente por nós para que pudéssemos nos tornar adoradores. Oramos fervorosamente. Amém.